o nosso problema do Brasil se chama impunidade. Porque o Brasil, ele é um país onde você tem a liberdade, você infringe a lei e você sai impune. Um país como esse não tem como dar certo. A gente vê aí caras assassinos, né? Não vou falar outras palavras, mas tu já deve imaginar coisas mais pesadas que isso. E estão soltos aí na rua, né? Quanta gente em Florianópolis, que é a capital mais segura do Brasil, eu tô na rua, vejo cara de tornozeleira andando na rua. O cara que era pra estar preso, o cara que às vezes está condenado a 20 anos, 15 anos, e o cara tá lá na rua. Mas isso já é um problema carcerário, né? Não, o nosso problema do Brasil é que a gente tem impunidade. Não é? A liberdade, ela tem que ser concedida mediante a responsabilidade. Agora, no momento que você, por exemplo, eu tenho certeza que no Japão também existe a liberdade, como no Brasil. Só que lá, se você descumpre a lei, você vai pra cana e acabou. E no Brasil, não. No Brasil existe uma infinidade de benesses para quem é vagabundo. Hoje, um pai de família que trabalha 8 horas por dia não come 5 refeições. E no presídio se come 5 refeições. Então, o problema do Brasil se inverteu. O pessoal brinca que o poste faz xixi no cachorro, né? E o Brasil, infelizmente, é isso. Então, enquanto tiver impunidade, enquanto o policial prende o cara e o cara sai da delegacia antes do policial, não vai dar certo. Então, o nosso problema não é de liberdade. O nosso problema é impunidade. Esse é o meu pensamento com relação a isso. Muito bem. Então, nós chegamos a um consenso político muito grande. Para podermos chegar na nossa fruta. Agora vamos começar a comer a maçã. Bora. Vamos falar de Florianópolis, que você é candidato a Florianópolis, né? Vereador a Florianópolis. O que você vê de positivo e negativo dentro de Florianópolis hoje? Olha, o que eu vejo? Florianópolis é uma cidade que cresceu sem ter se preparado para crescer. A gente vê um problema de mobilidade urbana absurdo. Por quê? Porque não se planejou. A cidade não se planejou para ter 500 mil de habitantes. A gente vive com as mesmas vias. Por exemplo, as principais vias da cidade são as mesmas há 15 anos. Florianópolis precisa, ter esse investimento em infraestrutura para que a gente consiga ter uma mobilidade urbana boa. Florianópolis cresceu rápido demais, está tendo problema de cidade grande, por exemplo, a criminalidade está subindo. Quem vem de outros estados acha que é uma maravilha porque dá para dar com o celular na mão, na rua. Eu, frequentemente, às vezes estou mandando mensagem na rua. Mas daqui a pouco não vai mais poder acontecer isso aí. Outro problema sério, que não sei se você sabe, mas eu fiquei de janeiro até agora me descompatibilizar quase como assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Então ali a gente viu inúmeros problemas de cidade grande que estão vindo para Florianópolis e estão vindo para Santa Catarina. Por exemplo, as facções estão querendo entrar aqui. Santa Catarina é um lugar que tem muitos... talvez seja o estado com mais portos, com mais portos proporcionalmente à quantidade de população. Então a gente vê facções querendo entrar em Santa Catarina, especialmente em Florianópolis. Então a gente vê que Florianópolis está com problema de cidade grande. E Florianópolis tem que entender que hoje é uma cidade grande. Não é? Há 10 anos atrás você não esbarrava com muita gente que era de fora. Hoje tem mais gente de fora do que a gente daqui. Ok. Não discordo. Eu acho que esse crescimento é inevitável, vai acontecer. Sim. Até porque se faz uma grande propaganda de Florianópolis há muito tempo e virou ascensão no país e no mundo. É uma maravilha. A Ilha de Santa Catarina é uma maravilha. Só que você não impede o crescimento. Não. Você organiza o crescimento. Justamente. Nós estamos numa ilha. O espaço é curto. No seu entendimento, porque... Você não vai ser o responsável pelo desenvolvimento, mas você vai estar ali cobrando que isso aconteça. Eu vou estar ali me colocando à disposição para ajudar na resolução dos problemas. Exatamente. No seu ponto de vista como político, o que você faria para poder melhorar o desenvolvimento urbano aqui na questão de mobilidade? Já que nós não temos tanto espaço, além de não termos espaço, nós temos uma condição de tradição, aqui que o morador ele ficava muito próximo da via. Então, e você não coloca 1, 2 moradores, é uma rua inteira. Então, como você faz para modificar isso? A minha opinião com relação a esse assunto ela pode ser um pouco controversa, mas a gente precisa investir em alargamento de rua, em locais, saídas alternativas, vias rápidas, via que desemboca vias pequenas numa via rápida onde
pode ser até fechado os lados para não ter gente estacionando para o trânsito fluir. Eu acho que a gente não vai resolver o problema de Florianópolis, por exemplo, com soluções milagrosas. Tipo, vamos botar ciclovia na cidade inteira, mas o cara não vai sair do Campeche para o centro de bicicleta. Então, assim, o que a gente precisa é ter opções para o fluxo andar. De preferência ruas em locais que o bairro tal desemboca na SC tal e 4 pistas e vai. A ponte precisa, sei lá, construir mais uma. A gente precisa fazer esse estudo e a gente precisa de mais infraestrutura. Mas, vereador, existe uma outra condição. A descentralização, que já é uma coisa batida há muito tempo. Hoje nós temos o Campeche, eu vou botar sobre o Campeche. O Campeche é um bairro em desenvolvimento que está se descentralizando do próprio miolo de Florianópolis, do centro de Florianópolis, né? Ingleses já está assim, Canasvieiras já está assim, Jurerê já está assim, então já está descentralizando. Também é importante essa descentralização. Então, como há uma descentralização, há um comércio local. Quando há um comércio local, você necessita de estacionamento. Se você não tem estacionamento, você não vai girar o comércio local. Não, claro. Correto? Com certeza. Então vem uma incompatibilidade. Você precisa ter vias rápidas, mas ao mesmo tempo você precisa ter vias que possam possibilitar esse acesso ao comércio. Não, com certeza. Eu acho que assim, a vida das pessoas é melhor nos bairros. Eu tenho experiência, talvez a forma que eu falei deve ter ficado abrindo margem para interpretação. A gente precisa, assim, para quem precisa deslocar, Sim. Precisa ter saídas que não tenham um fluxo muito grande e que sejam só carros. Sim. Mas para chegar nessas vias, a gente usa as vias locais. E aí nessas vias, sim, precisa ter estacionamento. Eu, por exemplo, admito que para mim, às vezes, eu não vou num comércio que não tem estacionamento. Por exemplo, aconteceu hoje comigo. Eu tinha que revelar uma foto para mandar na escola das minhas filhas e eu escolhi a empresa que tinha estacionamento, porque a outra não tinha, apesar de ser mais barata, mas eu estava com pressa e eu precisava de um lugar para estacionar. Então a gente precisa sim de estacionamentos, a gente precisa de ruas largas com espaço para as pessoas pararem, porque hoje as pessoas que estão acostumadas a andar de carro, elas não estacionam longe do local. Então a gente precisa ter a ideia de desaguar tudo numa rua principal, as pessoas terem vários caminhos para chegar nessas ruas principais. E nisso os comércios se desenvolvendo. Eu morei nos Ingleses, por exemplo, e os Ingleses é um bairro que eu tenho amigos que não saem dos Ingleses o ano inteiro. Eles vivem nos Ingleses, eles têm banco nos Ingleses, o cara que corta o cabelo dos Ingleses, o cara que presta serviço para eles é dos Ingleses, os clientes são dos Ingleses, então o cara não precisa sair dos Ingleses. Só que mesmo assim tem fila. Porque muitas das pessoas têm que trabalhar no centro também. Então a gente precisa desenvolver a cidade de forma descentralizada, mas existem situações existem profissões, existem locais de trabalho que infelizmente a pessoa vai ter que ir para o centro. Então para isso a gente precisa de um escoamento de fluxo melhor e lógico que precisa ter um incentivo ao comércio local, porque no comércio local a vida é muito melhor nos bairros, eu sempre brinco isso. Porque tu tá lá no bairro, tu conhece as pessoas, tu vai na feira da esquina, tu vai no mercado, tu vai nas pessoas que tu conhece, tu cria ali um círculo de amizades, E aí, descentralizando o que pode, e o que não pode, a gente precisa de desaguar o trânsito, que hoje é um grande problema de Florianópolis, esse trânsito, principalmente na região central, ali, no acesso à região central. Mas está crescendo e muito, né? Sim. Sim, e isso se resolve com planejamento e investimento em infraestrutura.